decisão que Jairo tomou foi de ir até Jesus. Ele poderia muito bem ir até os mestres da lei. Ele poderia muito bem ir aos médicos mais renomados da sua época. Ele poderia muito bem ir até os reis da sua época, para que o seu problema pudesse ser resolvido. Mas Jairo, ele tomou uma atitude, uma ação sensata, uma ação prudente e muito feliz. Ele decidiu ir àquele que pode resolver todos os nossos problemas. Ele resolveu ir diante daquele que é fiel não somente para curar, mas é fiel também para libertar. Jairo, ele decidiu ir até Jesus. E ele não resolveu ter apenas uma ida qualquer, mas ele foi com reverência e com respeito, porque a Bíblia Sagrada nos diz que ele se prostrou diante de Jesus. Ele reconheceu a soberania de Jesus e se prostrou diante da sua presença, rogando-lhe a sua misericórdia, rogando-lhe a sua graça, rogando-lhe o seu favor, para que o seu problema pudesse ser resolvido. Porque nós sabemos que um homem como Jairo, eu tenho certeza, recorreu a todos os grandes médicos da sua época, recorreu a todo tipo de curandeiro da sua época, e nada resolveu o seu problema. Então ele decidiu ir até Jesus. Ele decidiu ir diante daquele que é poderoso, diante daquele que é santo, diante daquele que está em nosso meio nesta noite. E eu tenho algo para dizer para a população de Cateauá. Tem coisa na tua vida que um médico não pode resolver. Tem coisa na tua vida que o homem não pode resolver. Apenas o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nesta noite decida vir, decida ir à presença de Jesus e o aceitar como teu único e suficiente Salvador. Bendito seja o nome do Senhor. Foi até Jesus que eu decidi ir. Foi até Jesus que eu decidi me humilhar. Fui aceito, transformado e libertado para a honra e para a glória do Senhor. Venha a Cristo, pois Ele te chama. Venha a Cristo e lance sobre Ele toda a tua ansiedade, porque Ele tem cuidado de você. Talvez você se encontre depressivo, talvez você se encontre angustiado, talvez você se encontre triste, talvez você se encontre em uma situação que talvez você ache que não tem jeito e nem solução, mas eu te digo nesta noite, venha até Jesus. Você que está nesta noite aqui, que ainda não aceitou a Cristo como Salvador, venha até Cristo, porque assim como Cristo resolveu o problema de Jairo, Ele é fiel também para resolver todos os teus problemas. Ele é fiel para resolver todas as tuas dificuldades. Ele é fiel para te curar. Ele é fiel para te animar. Ele é fiel para te consolar. Ele é fiel para ser a tua ajuda quando ninguém pode te socorrer. Bendito seja o nome do Senhor. Há decisões na vida do homem que mudam totalmente a trajetória e o percurso da sua história. Bendito seja o nome do Senhor. Jairo teve sabedoria e ele entendeu que a saída para o seu problema era o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quantas das vezes nós não estamos tristes, quantas das vezes o desespero, quantas das vezes a enfermidade, quantas das vezes a morte bate à nossa porta, e nós seres humanos fadados ao medo, ao fracasso, nos desesperamos, olhamos para um lado, olhamos para o outro, a tempestade não acaba e nós nos desesperamos, mas quando nós elevamos nossos olhos ao céu, e entendemos que de lá vem o nosso socorro, clamamos ao Senhor, vamos até o Senhor, Ele nos consola, Ele nos acalenta pela presença do seu Espírito Santo. Bendito seja o nome do Senhor. A segunda decisão, a segunda atitude, irmão Gleber, que Jairo tomou, que mudou totalmente o curso da sua vida, que mudou a realidade da sua família, foi dar ouvido à voz de Jesus.
É isso que falta para mim, é isso que falta para você. É muitas das vezes darmos ouvido à voz de Jesus, ouvirmos aquilo que Deus ele deseja para nós. A Bíblia vai nos dizer que a multidão acompanhando a Jairo, a Jesus e ao discípulo, um dos principais da sinagoga chegou até Jairo e disse: por que tu perturbas o mestre? Por que tu ainda enfadas o mestre? Por que ainda tu incomoda o mestre? Sendo que a tua filha já está morta, sendo que não tem mais jeito nem solução para aquilo que você foi buscar resposta. E a Bíblia Sagrada nos diz que Jesus ele vira para Jairo e diz: crê somente. Jairo ele poderia muito bem ali desistir. Jairo ele poderia muito bem ali dar ouvido para a multidão, dar ouvido para aquele homem. Ele poderia muito bem ali desistir. Ele poderia muito bem ali se desesperar. Ele poderia muito bem ali se arruinar. Mas ele creu na palavra de Jesus. Ele ouviu a voz de Jesus. Ele decidiu acreditar naquilo que Jesus lhe falara. Bendito seja o nome do Senhor. Ele ouviu a voz de Jesus e a sua vida foi mudada, a sua vida foi transformada. Oxalá se eu e você dessemos mais ouvido à voz de Jesus. Muitas das coisas que estamos passando, muitas das coisas que estamos enfrentando não estariam acontecendo, só acontece porque não damos ouvido à voz de Jesus. Mas nesta noite Deus ele me trouxe até este lugar para te dizer: ouça a minha voz, ouça a minha voz, e tu serás bem sucedido, tu serás bem aventurado. Bendito seja o nome do Senhor. Jairo ele tinha motivo para desistir, ele tinha motivo para acreditar na notícia ruim que ele recebeu, mas mesmo assim ele decidiu crer. Ele decidiu ouvir a voz daquele que é fiel para ressuscitar o morto. Ele decidiu ouvir a voz daquele que faz o pobre necessitado levantar do monturo e assentar entre os príncipes e grandes desta terra. Ele resolveu dar ouvido daquele que disse para o mar: aquieta-te, para o ouvido, cala-te. Ele decidiu dar ouvido daquele que é fiel para fazer tudo e muito mais. Que eu e você, nos momentos de adversidade, nos momentos de dificuldade, venhamos ouvir a voz do nosso Deus.